eu sou Ana Lúcia Merick, coordenadora da Academia IVG. Dou as boas-vindas a vocês. Sou mentora, fundadora das empresas Empoderamento Feminino e Aprenda Aqui Treinamentos, facilitadora, apaixonada por gastronomia e tia coruja nas horas vagas. Eu estou aqui com o querido João e o tema do nosso episódio de hoje será sobre equilíbrio de trabalho, vida pessoal e saúde mental. João, se apresenta, por gentileza, para nós. Oi, Aninha, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você para falar desse tema que às vezes parece meio um desafio, né? A gente tratar tudo isso ao mesmo tempo. Bom, eu sou o João, sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos, um de 18, um de 8 e uma de 5. Vivo no México, né? Estou fora do Brasil já tem 6 anos. Atuo como conselheiro administrativo e sou vice-presidente de vendas numa empresa de tecnologia. Então, vamos começar por aqui, né? É um tema que está muito na pauta, até porque a pandemia fez a gente se reinventar, né? O que era impossível tornou possível, que é a questão do trabalho em casa, e o que era possível, às vezes, tornou impossível, né? Que é a convivência com tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu sempre que falo desses assuntos, sempre que eu pratico isso, eu gosto muito de começar sobre a questão da vulnerabilidade. Eu acho que você imprimir um conceito de vulnerabilidade, que somos seres humanos, né, no mundo de trabalho, é muito importante. E antes essa vulnerabilidade ficava muito escondida, né? As pessoas chegavam no trabalho, ninguém sabia o que acontecia, né? Como é que a pessoa chegou até ali? O que ela tinha feito? Porque quem passou a roupa, quem cuidou, e agora está muito explícito, né? Porque a pandemia colocou todo mundo disponível, né? É o house office, né? Isso já se mescla de muitas maneiras. De todas João, formas, e uma das coisas também que eu gostaria de te provocar e começar com essa pergunta que não quer calar, é se é possível equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, porque já mesmo antes da pandemia existia essa questão de que para você ser bem-sucedido na carreira, você vai ter que abrir mão de um convívio com família, de um lado pessoal, ou ao contrário, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também, muitas vezes, né? Então, queria aí te perguntar com relação a isso, né? Você acha que é possível? É possível, Ana, mas eu acho não, eu tenho certeza que requer muita disciplina, né? E a disciplina é algo que me faz conseguir mesclar tudo isso. Então, disciplina no sentido de que você, às vezes, tem que começar a vida um pouco mais cedo. A gente tem o benefício de não ter perda de tempo em transporte, né? Se deslocando. Eu, por exemplo, sou um executivo que tem uma missão regional, então eu mais ou menos viajava 2 vezes por semana, 2 semanas por mês. Então eu ficava muito tempo fora de casa. Então hoje eu tenho a oportunidade de ficar mais tempo em casa, o que melhora muito o meu convívio com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. De todas maneiras, né, como é que eu consigo conciliar a minha agenda? Então, eu muitas vezes que falo sobre isso, penso, nossa, mas a minha vida ficou muito mais caótica do que era antes. E aí é o uso do tempo. O tempo, eu acho que é o que a gente tem mais de valioso. E a gente consegue usá-lo se a gente se organiza para usar. Então, como é que eu coloco isso? Né? A minha atividade física, por exemplo, ela muitas vezes acontece às 6 da manhã, às 7 horas da manhã. Mas, para isso, eu tenho que dormir cedo. Não dá para dormir às 2 horas da manhã e começar às 5 horas da manhã. A minha agenda pessoal e profissional, ela é bloqueada. Uma dica que eu sempre coloco nesses papos, a falar isso até para o meu time, bloqueie o seu espaço de alimentação, que hora você vai almoçar? Porque senão não é bacana você estar sentado e comendo, porque aí você está fazendo 2 coisas mal feitas. Primeiro que você não está dando a devida importância ao alimento. Então, eu, por exemplo, quando eu estou comendo, eu apago o celular ou eu afasto o celular. Porque hoje a gente tem essa multidisciplina, né, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, aí você faz a pergunta 5 minutos depois, o que você almoçou, você já nem lembra o que é. E temos que recordar que o alimento a gente está colocando para dentro algo que vai nos nutrir. E a alimentação tem muito a ver também com a questão da saúde mental.
o E que às você vezes come. não é só, como você disse, a questão da multidisciplina, mas às vezes por essa questão do WhatsApp, do e-mail, de uma série de coisas, a gente começa, se não tiver esse cuidado que você disse, da gente se colocar na agenda, você acaba assim achando que você tem a obrigação de virar pior que banco 24 horas, sabe? Assim, de estar 24 horas no ar, os 7 dias da semana. E adorei isso que você colocou de ter horário em agenda, para você ter uma ideia. Eu com a minha irmã, uma das coisas que a gente fazia antes de entrar a pandemia, né, e a gente busca agora fazer de uma outra maneira, a gente coloca assim, noites das meninas. Então a gente começou a programar uma vez por mês, encontro nosso, para que a gente pudesse ter o nosso momento enquanto irmãs. Então, isso que você está falando é essencial, porque muitas vezes a gente coloca clientes, assim, todo mundo na agenda, menos você, né? Exatamente. E isso que eu falo de disciplina. E até cortar o cabelo é uma atividade que você tem que fazer. Não necessariamente o barbeiro funciona 11 horas da noite. Então, parte muito da tua agenda, como é que você monta a tua agenda. Essa agenda tem que levar em consideração cada vez mais as suas tarefas de casa. Porque não tem tarefa do marido, tarefa da esposa. Tem um acordo. Quem faz o quê? No fundo, são tarefas, as crianças, a tarefa da casa, é a tarefa de todos. Naturalmente que por uma questão de agenda, eu também tenho que me desocupar em algum momento também para apoiar na minha casa o que eu posso fazer com o tempo que eu tenho. Então, a disciplina é muito chave. E quando a gente estava falando sobre alimentação, às vezes a gente, quando fala de saúde mental, a gente associa muito saúde mental com meditação, que também é importante, eu também faço isso. Eu participo como executivo sponsor de um programa de mindfulness da Oracle, e é muito legal, aprendi a meditar. Para mim era uma dificuldade que eu tinha, por muito momento eu usava um aplicativo no celular que me ajudava muito, então eu tinha aquela rotina, né? Eu saía para a academia, da academia eu parava 15 minutos, são 15 minutos, que faz uma diferença em você valorizar a sua respiração, em você incrementar o teu sentimento de agradecimento, com a questão de ser grato pelo ar que você está respirando, pela comida que você come, pelos amigos que você tem, pela família que você tem, pelo alimento. Tudo isso tem a ver com saúde mental. E eu acho que esse momento da pandemia, infelizmente, a gente tem um nível de saúde mental muito desequilibrado nesse momento, porque está difícil para as pessoas, não só pelo confinamento, também pelas perdas, que naturalmente influenciam dentro dos nossos sentimentos. Mas a resposta final é possível. Dicas importantes: disciplina. Outra, é importante a gente dormir bem. E isso muitas vezes a gente se ocupa de atividades noturnas que nos aceleram, ao invés de nos acalmar. É importante você fazer atividade física, é importante você fazer atividades que colocam você num equilíbrio. E o trabalho vai seguir. Agora, quando a gente fala também de liderança, se você se ocupa desse papel de vulnerabilidade, de disciplina, você acaba também dando o direito da sua equipe de fazer o mesmo. Então, adicional a tudo isso, quando você tem uma gestão, uma liderança, é muito importante você dar esse exemplo, de tomar cuidado, de não estar mandando e-mail no fim de semana, de respeitar o fuso dos países, de não estar acessando as pessoas com assuntos que são importantes, mas às vezes não são urgentes. Eu acho que o ser humano tem que aprender, o que é importante e o que é urgente. E às vezes, isso que você estava comentando, de 24 horas disponível, muitas vezes a gente poderia fazer depois, ou contestar depois, ou responder depois, algo que é importante, porque se alguém está te buscando é porque é importante, mas não necessariamente é urgente. Então, eu acho que esse é um desafio que eu coloco sempre no meu dia a dia, o que é importante do que é urgente. Legal, João. Tem duas coisas que eu queria te perguntar que me chamaram muita atenção do painel que você participou do Fórum do IVG, tá? A primeira foi a questão que você trouxe, que você já falou um pouquinho agora sobre isso, nessa questão de, eu ajudo a minha mulher. Não, a gente não ajuda, a gente contribui. Então, eu queria que você me falasse um pouco de como é que você vê ainda, porque tem muitos homens que parece que a ficha ainda não caiu, né? Assim, que ainda não entenderam a diferença, de você estar aí dentro de um relacionamento quando a mulher também trabalha, quando tem todos esses desafios, E a outra que eu gostaria que você falasse um pouco é de um lado de uma abordagem, de uma gestão humanizada, porque ainda mais em empresas de tecnologia,
é algo assim que parece que não combina na cabeça das pessoas, né? E a gente entende que isso é assim o caminho, não tem outra forma de você gerenciar as pessoas para resultados, é lógico, né? Mas através de entender enquanto ser humano, que pode ser que você esteja fazendo um call com o cliente e teu filho venha te pedir para assim, pai, eu preciso de água, eu preciso ir ao banheiro, que são coisas assim naturais. Então, eu queria que você me falasse um pouco desses dois pontos aí, que eu achei muito bacana. Perfeito, Ana. O primeiro é realmente essa questão de não tem o papel do homem, não tem o papel da mulher, tem as tarefas. E isso é um paradigma que muitas vezes fica instalado, né, baseado nas nossas experiências passadas. Então, eu acho que o homem moderno e a mulher moderna, ela tem que colocar isso de, vamos dividir as tarefas dentro da possibilidade que cada um pode fazer. Naturalmente, eu não sou a pessoa mais skilled na gastronomia, minha esposa é chefe de cozinha, então certamente ela cozinha melhor do que eu, mas desde que isso signifique que eu não vou fazer nada, ou desde que isso, a gente prepara a comida dos meus filhos um dia, outro dia eu dou um jeito de fazer alguma coisa, e dou espaço para que ela também tenha a oportunidade de fazer outras coisas. Então, acho que esse é o primeiro tom, e tem que cair a ficha. E a ficha tem que cair ainda mais quando a gente começa a ver o impacto da pandemia, o impacto do retorno da vida normal, com o índice de mulheres que estão abrindo mão dos seus empregos. A McKinsey recentemente apresentou um estudo que é assustador, né? A gente que faz parte do programa Nós por Elas, em todo o empoderamento e a busca da equidade, a gente está dando muitos passos para trás por conta de tudo que está acontecendo, pela falta de disponibilidade de recursos no apoio, especialmente da mãe. Então, essa aceitação e a divisão de tarefas no papel dos pais, ela é requerida, porque tudo que a gente tinha avançado ainda a passos lentos em relação à liderança feminina, ao percentual de mulheres em posições de liderança, ao percentual de mulheres em empresa, ao percentual de mulheres em comitês, isso está tendo uma tendência de retrocesso, porque as mulheres, especialmente as mulheres mães, e aqui tem muitos, quando a gente fala de mulheres é muito amplo, né? Categoria social, gênero, mas eu estou sendo um pouco mais focado na mulher no papel de mãe. Então, acho que é importante essa chamada dos homens, dos pais, da gente fazer uma reflexão de até quando a gente pode ser colaborativo, no sentido de que todo mundo tem o seu espaço. E, te digo, sem rótulos, não é fácil. Não é fácil, né? Porque conjugar todos esses papéis na cadeira de homem, na cadeira de mulher, na cadeira de um profissional, tem sido um desafio. Mas sem dúvida que quando ele é colaborativo ou acordado previamente, né, nas agendas, olha, você pode ocupar essa agenda para isso, pode ocupar essa agenda para aquilo, tudo fica mais fácil. E o segundo ponto que você coloca em relação a liderança, né, humana, eu sempre pratiquei isso, né, porque eu sempre acreditei e continuo acreditando que no centro de qualquer corporação estão as pessoas. E as pessoas são seres humanos, na sua essência. E, de novo, a pandemia trouxe muita coisa ruim, especialmente as perdas, mas trouxe muita coisa boa, como você bem está comentando. Agora, a gente tem que estar com a nossa escuta e a nossa observação maior, porque as telinhas, nem sempre você tem o sentimento, né? Então, você tem que estar observando muito, você tem que incluir muita disponibilidade para o teu time, de one-to-one, de um espaço reservado para que a pessoa se sinta confortável de manifestar como ela não está bem. Você tem que abrir fóruns de compartilhamento de histórias, né? Então, eu fiz até alguns programas sobre isso, né? A mãe com trabalho na pandemia, a gente fez programas de voluntariado para poder estimular de que no centro de tudo isso estão as pessoas. Agora, esse house office, ele também ajudou nessa mistura. Não dá mais para você separar o profissional da pessoa. É uma pessoa só. E isso já passou comigo muitas vezes que você comentava, né? Minha filha menor, às vezes eu estava ali, ela gritava lá do banheiro, oi, pai! E eu tinha que parar, não dá para deixar a menina esperando 15, 20 minutos. Agora, isso me remete ao início que a gente estava falando. Naquele momento é o da urgência, né, João? Exato, não é importante, é urgente, não tem alternativa, ela não vai ficar sentada lá esperando o tempo todo. E isso que eu chamo de vulnerabilidade.
O que tem de errado por trás disso? Nada. Né? O que tem de errado de você Nada a partir do negociar? momento que você sabe, né? Você coloca que você, João, é casado, é pai de família, então que as pessoas têm essa clareza que isso faz parte, é importante de você. Você não tem aquela preocupação de querer ser um super-herói e só a pessoa que está à frente da empresa, né? Então, eu acho que Lógico. também acaba sendo uma construção, né? Porque muitas vezes É, a imagem que as pessoas têm do cargo ou do poder de influência que algumas pessoas assim exercem acaba realmente assim fazendo com que esqueça que existe um ser humano por trás daquele cargo, né? total. E isso, eu gosto muito desse capítulo, né? Do líder humano, do líder inclusivo. E sempre que a gente fala sobre isso, hoje a gente estava até discutindo isso no curso que eu faço de conselheiro, sobre a questão da vulnerabilidade. É importante, o líder é vulnerável, e quando você se permite ser vulnerável, você extermina os rótulos de super-herói, e você demonstrar a sua vulnerabilidade, seja nas suas emoções, né, e essa história, né, que homem não chora, está escrito isso, né, eu acho que a gente já tem que dar esse passo há muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que dar o espaço de vulnerabilidade para dar o direito do outro, da outra que está do outro lado, de também se sentir confortável na sua essência de ser o que você é, que essa é hoje uma pauta também que se discute muito, né? Muitas vezes as pessoas acabam se desligando da empresa porque ela não consegue ser ela mesma, ela não consegue se comportar do jeito que ela é, da forma como ela pensa, porque quando você se ocupa do papel de ser o que você é o seu estágio de best self, né? O estágio que você está melhor. Sempre que você faz essa avaliação, né? Ah, eu estava tão bem nesse momento. Se você analisa, é porque você estava sendo você. Quando você imprime rótulos, né? Você deixa de ser você. E uma das coisas que eu ia comentar contigo, assim, que eu lembrei quando você estava falando sobre isso, é porque a gente tende, né, pelo menos eu tinha essa ideia de achar que vulnerabilidade é uma coisa ruim, é uma fraqueza. E aí eu tive a oportunidade, eu sei que existem vários autores, mas de conhecer a Brené Brown, e ela traz justamente o contrário no sentido de que ser vulnerável é ser forte, porque é admitir que você é um ser humano, que você tem pontos de desenvolvimento e está tudo bem. E eu, particularmente, quando eu desisti de ser perfeita, João, para mim foi tão libertador, assim, então é interessante, né, que às vezes é uma questão da gente revisitar os conceitos que a gente tem de algumas palavras e reavaliar, né, assim, vulnerável, necessariamente quer dizer que é uma pessoa fraca, né? Porque isso estava no meu inconsciente, eu estava, de repente, dentro de alguns padrões aí que eu tive como criação e como uma série de modelos que eu vi próximos, ou ouvia muito isso, e depois eu falei assim, não, gente, é incrível, né? Ela pode ser uma potência, uma fortaleza, porque faz com que você se conecte melhor com as outras pessoas, faz com que as pessoas te identifiquem enquanto ser humano, né? Então, acho que é muito bacana. E que legal, Ana, que você falou da Brené Brown, porque ela tem um capítulo estava buscando aqui, no Netflix, né, ela fala, então, eu até recomendo a quem estiver escutando, né, que busque a Brené Brown no Netflix, eu esqueci aí qual é o nome, né, se der tempo eu busco depois aqui, mas busque pela Brené Brown no Netflix que você vai ter oportunidade, 1h20 mais ou menos, Tem uma mas é TED assim, dela também, que é incrível, é, né? é uma delícia, muito suave, e eu acho, por isso que eu comecei aqui o meu bate-papo falando sobre vulnerabilidade. Eu tive isso como essência, lógico, naturalmente que ao longo da vida, né, um pouco mais de cabelo branco e de idade, às vezes você começa a aprender que o estado de vulnerabilidade não tem nada de ruim. Você tem aqueles momentos que você quer ser o perfeito, né, que você não quer errar, e algo que eu também aprendi recentemente é você aprender com seus erros e fortalecer as suas virtudes. Né? Os erros servem também para a gente se fortalecer, e também dentro do contexto de vulnerabilidade, não tem nada de ruim você se equivocar. Óbvio, não dá para você insistir sempre nos mesmos erros,
né? Pelo menos você tem que aprender erros novos, né? Tentar de outra maneira. Eu acho que o mundo também está dando essa oportunidade, até pelo quando você fala de startups e tudo isso, as pessoas têm que ir tentando. E às vezes muitas se equivocam, mas muitas E o problema acertam. não é errar, o problema é você não admitir que errou, insistir no erro. Se você erra, viu que errou e rapidamente você faz um ajuste, isso faz parte do aprendizado, da inovação e tudo mais, né? O que eu vejo que é o problema é que assim, tem pessoas que não estão dispostas a, que não querem, que não aceitam, e tem outras que ficam ali no mundo de Bob, né? Assim, tipo, tudo está indicando que o negócio está errado, que a coisa não está fluindo, e a pessoa fica ali achando que não, que está certo, que não Exatamente. errou, né? Isso é arrogância, né? Você não aceitar a opinião dos outros, não ativar o seu modo de escuta, né? E ou estabelecer uma realidade que tudo que você fala é o que está certo. A gente discute muito isso no ambiente de conselho de administração. O grande papel do conselheiro tem muito a ver com não vá com as suas certezas. Vamos promover um debate de ideias, porque quando você estabelece as suas próprias certezas, você acaba ocupando o espaço de arrogância, e isso acaba não sendo nem muito colaborativo quando você fala de colegiado, né? De um papo de grupo, de ideias, de brainstorming, e tudo isso que você pode fazer quando as pessoas estão abertas a não serem os donos da verdade, né? Quero te fazer mais 2 perguntas, pode? Lógico. Vamos lá. Vamos lá. A primeira, fiquei super curiosa com a meditação, queria saber como é que você está fazendo hoje, quais dicas você dá, porque eu sou uma pessoa que eu também tenho o meu cérebro, assim, tipo, enlouquecido, para mim foi muito difícil, eu tive que utilizar de aplicativos e ainda eu vejo que eu estou num processo aí de desenvolvimento, né? Então, como é que você conseguiu fazer essa questão aí da meditação, do mindfulness, como tem sido isso para ti? E a outra é para falar um pouquinho sobre a questão do home office, quando você tem assim uma gestão de uma equipe que não está ali no seu dia a dia, né? Algumas dicas que eu acho que são super importantes e pertinentes, porque eu vejo que muitas vezes nós brasileiros temos ainda uma cabeça antiga de achar que a pessoa tem que bater cartão das 9 às 18. E eu tenho contato com pessoas em outros lugares que falam assim, Ana, não tenho horário de trabalho para cumprir, eu tenho um projeto para entregar num ponto e assim, dentro de um tempo, né? E acabou. Então, aí, se você puder falar dessas duas, eu sei que são assuntos diferentes, mas acho que são temas aí que você pode super agregar para a gente. Bem, a meditação, eu me dei a oportunidade há um tempo atrás de usar um aplicativo que chama Calm. Tem muitos aplicativos, não estou aqui fazendo propaganda. E comecei a colocar essa disciplina. Mas a vida traz a gente para a nossa zona de conforto, né? Ao longo do tempo isso acabou ficando meio perdido, eu fiz por muito tempo, desfrutava e acabei deixando de lado. E como eu estava comentando, eu fui convidado aqui na empresa para ser o executivo responsável pelo programa de Mindfulness. Então eu também tenho que dar o exemplo e passei a desfrutar. Então a gente tem um calendário ao longo da semana de sessões em português, sessão em espanhol, de meditação. Então, eu coloco na minha agenda, como eu comentei, pelo menos participar de 2 sessões por semana. E agora eu estou num desafio gigante, que é a gente, antes de começar as reuniões, ter pelo menos 1 minuto de respiração consciente. Então, hoje mesmo eu já tive 2 reuniões, e as 2 reuniões a gente começou com 1 minuto de respiração consciente. E os kickoffs, né, que a gente está mudando aqui o ano, o meu, por exemplo, a minha primeira reunião com todo o meu time, a gente teve 30 minutos de meditação. Então, eu acho que está no nosso papel, né, não só fazer para você mesmo, mas você dar o exemplo. Porque como é que você, e isso tem um pouco a ver com outro tema, como é que você, cobrando o seu time de resultado, eu não cobro horário, antes eu não tinha já esse hábito, essa questão de estar no escritório e estar observando, eu acho que a gente tem projetos, a gente tem um resultado para entregar, e a gente tem que fazer a nossa melhor gestão de tempo para que a gente tenha mais tempo para o primeiro tempo. Quanto mais tempo, quanto mais produtivo eu sou, mais tempo eu vou conseguir, seja para cuidar de mim, porque nem todo mundo tem filho, nem todo mundo é casado, então não é porque você é solteiro que você tem que trabalhar 24 horas por dia, mas que você possa dedicar o tempo para aquilo que vai ser importante para você. E esse equilíbrio, ele é muito importante de você dar a oportunidade do seu time perceber que você está valorizando, que você está preocupado com a saúde
que você está preocupado com a saúde mental, com o equilíbrio, que você está trazendo a oportunidade de que eles entendam que ocupar na agenda dele 30 minutos por semana, ou até 60, se você quer participar de 2 sessões, é bom. De novo, voltamos ao tema da agenda. E que você saiba respeitar que aquele momento é para você. E você bem, você vai produzir mais, você vai estar mais feliz, você vai conseguir ser melhor. E isso, com base nisso, eu respondo já um pouco a sua segunda pergunta, né? A gestão por Zoom, ela tem, ou por Zoom, ou por qualquer outra seja ferramenta, ela tem um desafio, primeiro, que é como você estabelece confiança, né? Com alguém que você, às vezes, nem nunca viu. Nós dois somos um bom exemplo, né? A gente nunca se viu presencialmente. Então, confiança é algo que você pauta quando você dá essa oportunidade. Quando o ser que está do outro lado entende que é um ser humano. Então, a É gestão... interessante que você falou do nosso caso, mas a gente tinha algo que nos unia, né? Que era um propósito em comum, no sentido de ser mentor de mulheres. A gente tinha uma causa aí que nos conectou, né? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas acabam esquecendo que, mesmo não tendo visto pessoalmente, porque tem muitas pessoas que estão começando a trabalhar em empresas que tiveram todo o onboard, a integração delas aí Total, online, né? Então, eu acho que... Por que às vezes a gente pensa no que a gente não tem, sem olhar o que a gente tem em comum e que vai fazer... Exatamente, né? né? E, de novo, é a conexão do ser humano. Então, eu também parto da premissa que não é tempo, né? É produtividade. Seja para a entrega de um projeto, seja para a entrega de um negócio, seja para cuidar das pessoas. E a pandemia me trouxe muita disponibilidade para muitas coisas. Como eu estava comentando, eu viajava demais. Então, imagina a quantidade de horas que eu não ficava, seja no aeroporto, seja dentro de avião. E hoje eu uso grande parte desse tempo para o meu time, em programas de one-to-ones, em fórum de discussão, em fórum de escuta, em storytelling. Então, o uso do tempo ajuda muito na gestão da sua equipe, quando ela se sente amparada pelo líder nas suas iniciativas. Agora, também tem sempre um desafio, né? Eu, como responsável por uma área comercial, é que não se confunda, né, um bom ambiente, um respeito, porque o resultado tem que acontecer. A gente não pode esquecer que as empresas têm os seus interesses de lucro, de resultado, de performance, mas o nosso desafio com o papel de líder é que isso seja feito de forma equilibrada, em que você tenha o seu espaço da sua vida pessoal, da sua vida individual como ser humano, o espaço da sua família e o seu espaço de trabalho. E a saúde permeando todos esses espaços aí, com um pouco do que a gente falou, né, do seu cuidado físico, né, por exemplo, nunca gostei de correr, mas era o que eu tinha para fazer na pandemia. O que eu gosto de fazer, de bicicleta, de spinning, está tudo fechado e continua fechado. Então, eu até me machuquei um pouco, mas eu fui correr, é o que eu tenho para hoje. Então, a gente também tem que ter a responsabilidade do nosso cuidar e tirar as desculpas. Eu vi quantas pessoas te mandaram vídeo no início que estavam subindo e descendo escada no prédio, né, fazendo exercício no estacionamento. Então, quando você tem um propósito de cuidar de você estar bem, não tem desculpa entre horário de dormir, horário de acordar, fazer a sua atividade física, fazer a sua meditação, que ajuda muito na gente que é acelerado, né? Ajuda muito você ter aquele seu momento mais de introspecção, e a meditação me ajuda muito aquilo que eu já falei, sobre ser grato. A prática da gratidão, ela ajuda muito no equilíbrio mente e corpo. E, João, é muito bacana, porque o que você trouxe, né, é uma questão assim de que é escolha e disciplina. Então, você, assim, de uma forma muito clara, compartilhou que, se teoricamente você tinha todos os motivos para estar mais longe da sua equipe, porque não estava perto, né, assim, fisicamente falando, mas no online você esteve até mais próximo, aproveitando, escolhendo o seu tempo, que seria um deslocamento, para ser um tempo dedicado aí para a tua gestão de pessoas, né? Então, muito legal. Olha, eu já estou com um gostinho de quero mais dessa nossa conversa, foi muito bom, passou muito rápido. Eu queria que você deixasse aí as suas palavras finais, os teus contatos, super agradecer a tua disponibilidade, todas as suas dicas, todo o seu conhecimento, a sua expertise de estar aqui com a gente nesse podcast. Obrigado, Aninha. Um prazer estar aqui com vocês.
Acho que o grande resumo, né, talvez se a gente revisasse o que a gente falou aqui, quantas vezes saíram palavras como ser vulnerável, disciplina, cuidar, atenção, escuta. E eu deixo mais uma palavra que foi o que nos uniu, é ter um propósito, e o voluntariado, o ajudar o próximo, é uma grande forma de aumentar a nossa gratidão, né, e uma grande maneira de você fortalecer os seus propósitos. Então, essas são as minhas palavras finais. Quem quiser pode me seguir aí no LinkedIn. Como é muito longo, é só buscar João Marques dos Santos, e vai me aparecer lá, e vai ser um prazer ter vocês na minha rede. Um prazer. Um beijo. Legal, João, super obrigada. Você falou dessa questão do voluntariado. Tem uma TED de uma médica cardiologista que ela traz o lado técnico de como faz bem para o nosso coração, inclusive fazer o bem, né? Então, eu vou pedir também para o pessoal colocar esse link dessa TED, porque foi aí incrível, né? Assim, como se consegue tangibilizar, medir o que a gente mais recebe do que a gente dá quando a gente trabalha com voluntariado, viu? Gratidão, um beijo grande para você.